Pois bem, irmãos, nós vamos retomar a pergunta de número 20, tá? Do nosso Catecismo Maior. E depois, na verdade, nós já havíamos dado início, então nós vamos fazer como que uma revisão da primeira parte que nós já havíamos visto e depois concluímos. Se tudo der certo, ainda começamos a pergunta de número 21, que já é o capítulo 6, que fala sobre o pacto de vida ou de obras. Então eu vou convidar quem tiver aí o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta número 20, para poder ler a pergunta e a resposta novamente. Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso, designando-o para cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob o seu domínio e ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele, sobre a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob a pena de morte. Amém. Obrigado, Daniel. Então, nós vamos revisar alguns textos rapidamente, lembrando que estamos tratando sobre a providência de Deus. Providência diz respeito a todas as coisas que o Senhor ordena e faz que aconteçam para o nosso bem. E todas a provisão, e lembrando que mesmo agora, depois da queda, nós vimos aqui o que Deus havia providenciado para o homem ali no paraíso, mas mesmo depois da queda, até aquilo que nós reputamos como algo negativo, também faz parte da providência de Deus para a nossa educação, para a nossa correção, para a educação na justiça, na piedade. É como são os desertos da nossa vida, momentos difíceis que passamos, às vezes até a enfermidade. Então, faz parte também da providência de Deus. Deus, ele não somente nos conduz a campos verdejantes, águas tranquilas, mas também ele mesmo nos conduz a vales sombrios, vales da sombra e da morte. E todo esse processo tem certamente um plano e um propósito de Deus para cada vida individualmente e para a igreja do Senhor, e objetivando também, finalmente, a glória do nome do Senhor. Então, percebendo que o fim último de todas as coisas sempre é e sempre será a glória de Deus. Então, só fazendo esse apanhado geral, que a providência de Deus hoje, para nós, envolve todos os fatos, acontecimentos, tudo. Deus, entre muitas coisas, as estranhas providências de Deus para a nossa vida, envolve também a dor, muitas vezes a dor do luto, a dor da perda e coisas do gênero. Mas então agora olhando, focando aqui para a questão, para o homem em que ele, o estado em que o homem foi criado lá no Jardim do Éden, lá no início de todas as coisas, o que Deus providenciou para o homem? Então, primeiramente, Deus colocou o homem no paraíso. A providência de Deus para com o homem no estado em que foi criado foi de colocá-lo no paraíso. Não foi um acidente. O paraíso ali, como Deus havia feito, percebendo que Deus havia feito o mundo todo, a terra toda, mas Deus ele providencia um lugar especial para o homem.
para Adão e Eva e os coloca ali naquele lugar, que é um jardim maravilhoso, onde o homem haveria de trabalhar, ele administraria aquele lugar, mas era um lugar aprazível. Deus não colocou o homem num deserto, Deus não colocou o homem num lugar inóspito, né, não produtivo, difícil de sobrevivência. Não, Deus colocou o homem num lugar conhecido como paraíso. Então, um lugar maravilhoso. O homem foi colocado, então, no paraíso. Mas também colocou com objetivos, cultivar a terra. Então, o trabalho é uma providência de Deus também. Muitas pessoas entendem ou pensam que o trabalho é uma consequência da queda, como se fosse uma maldição por causa daquela frase que Deus diz, que do suor do teu rosto, né, que ele haveria de obter o fruto da terra. Então, parece então que o homem estava sendo amaldiçoado com o trabalho, mas definitivamente não é essa a questão. Haveria agora dificuldades para se obter as coisas, mas o cultivar, o trabalho em si, é uma ordenança de Deus, faz parte também da providência de Deus. Como é bom trabalhar, como é algo terrível o ócio, né? Ficar sem fazer nada. Imagine um pai de família que está desempregado, coisa assim, ele cai até em depressão, né? Então, o trabalho é uma providência. Eu estava vendo na etimologia da palavra negócio, né? Max Weber, ele vai falar sobre o trabalho, sobre esse espírito, né, do trabalho dos reformadores, dos puritanos. A palavra negócio nega o ócio. Eles, então, viam que eles deveriam negar o ócio, o não fazer nada, e eles tinham que fazer alguma coisa. Então, eles tinham que trabalhar. E uma ordenança de Deus, cultivar a terra, cuidar da terra, administrar, bem como ele era o protetor, por assim dizer, do jardim, ali naquele contexto onde o homem foi criado. Também nos diz, no próprio texto, estou fazendo um apanhado daquilo que nós já vimos na semana, no último estudo, não lembro nem qual foi a semana, nós tivemos alguns intervalos, mas as criaturas foram submetidas ao domínio do homem. Deus, então, concede ao homem a autoridade ou o domínio sobre todos os animais, para nomear, dar os nomes, demonstrando assim a autoridade do homem sobre os animais, lembrando que aquele que nomeia tem autoridade sobre o nomeado. É por isso que na cultura judaica, estabelecendo o papel do homem, era o homem como cabeça, né? Era o homem que dava o nome aos filhos. Vocês se lembram lá de João Batista, que Zacarias, né, e a Isabel, ela se vê grávida também, Deus abençoa, e ela propõe o nome para João, né? O nome do filho seria João, só que eles ficam lá dizendo, mas não tem ninguém João na família, tem que ter uma tradição, tinha uma tradição, né? E aí, então, quem deveria dar e falar ali era Zacarias. Então, ele vai e fala, escreve, né? E o nome seria João. Pois bem, quem dava o nome, nomeava, demonstra, assim, autoridade. Então, quando Deus dá a missão para o homem, nomear, dar nome aos animais,
mostrando exatamente esse papel que Deus havia estabelecido para o homem como autoridade, onde Deus submete as criaturas ao domínio do homem. Não somente isso, as criaturas então foram submetidas ao domínio do homem. Deus deu o mandato cultural ao homem de cuidar, de cultivar a terra, cuidar, pensando aí, vendo as melhores estratégias para fazer as coisas e o desenvolvimento social. Então, perceba, provavelmente eles iam começar ali do zero, mas estariam vendo as melhores práticas do cultivo, as melhores práticas da criação, as melhores práticas. Quer dizer, perceba que o homem estaria aprendendo e vendo como faria melhor. Depois, quem sabe, as melhores práticas da construção de habitações e outras coisas mais. Os melhores materiais também para isso. O homem estaria crescendo, o homem estaria se desenvolvendo nesse sentido. Mas também Deus instituiu, lá no capítulo 2, verso 18, o casamento foi instituído para ajudar o homem. Era necessário uma auxiliadora idônea. Então, no capítulo 2, verso 18, vai falar sobre isso. Gênesis, tá? Estamos voltando lá para a criação. Então, ainda que eu não tenha mencionado o livro ou o capítulo, os irmãos já podem abrir a Bíblia, né, no livro de Gênesis. E quando eu falar o capítulo, o versículo, os irmãos já têm a noção que é Gênesis, que é o relato da criação. Então, como vemos lá no verso 18 do capítulo 2, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ela seja apta, semelhante ao homem. E aí Deus faz do próprio homem uma auxiliadora, estabelecendo o homem como cabeça da raça humana. Embora da mulher proceda, né, enfim, os filhos, mas Deus estabeleceu no princípio o homem como sendo cabeça. A própria mulher é procedente do homem e para ser auxiliadora. Como alguns já dizem, Deus fez a mulher da costela de Adão não para que fosse uma competidora com Adão, né, tirando de um osso lá do crânio, da cabeça, né, sendo um igual, nem tampouco tirou lá do pé para ser uma subserviente ao homem, uma escrava do homem. Então, é para ser auxiliadora. E esse é o papel da mulher, auxiliar. No capítulo 1, verso 28, capítulo 3, verso 8, o homem usufruir originalmente de comunhão com Deus. Então, o homem também tinha comunhão com Deus, né? Nós não sabemos exatamente tudo que envolvia esse relacionamento entre Deus e o homem, Adão, mas tinha comunhão com Deus. Certamente, Deus também comunicou muitas coisas, conversou muita coisa com Adão e Eva, ali no Jardim do Éden. Também nós vamos perceber que é uma providência de Deus, já no início, a instituição do dia do descanso, ou o sabate, né? Celebrando assim a conclusão da obra da criação. Deus instituiu esse dia, lembrando para que o homem olhasse para trás, né? Depois de um dia, de uma semana decorrido, né, da obra, Deus fazendo as coisas, e o homem então para agora para celebrar o Deus Criador. Tá? Isso vai ser importante, porque nós vamos ver esse dia sendo também estabelecido como um aspecto moral, né? O guardar o dia do descanso ele tem um aspecto moral que ele vai estar estabelecido lá nos 10 mandamentos.
lembra-te do dia do sábado para o santificar, tá? Então, guardar o dia não é uma questão de legalismo, né? De, sei lá, um rito religioso, é uma questão moral, né? Então, assim como mentir é uma quebra, né, de um aspecto moral, mostrando a falta de um caráter de alguém que fala mentira, alguém que rouba, de alguém que comete imoralidade, deixar de guardar o dia do Senhor também é uma quebra de um aspecto moral. Deus é digno de ser adorado, servido, ser lembrado, ser cultuado, e o homem ele peca, né, quando ele não guarda esse dia. Então, capítulo 2, verso 3, alguém pode ler? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Uhum. Ok. Lembrando que esse descanso, né, a palavra sabat, descanso, não reflete muito bem a questão do estabelecimento, a razão pela qual o dia foi estabelecido. Dá a impressão que Deus estava cansado e ele então descansou no sétimo dia. Mas a ideia é obra acabada. Então Deus concluiu a obra da criação e não tendo mais nada o que fazer, tudo já estava consumado, tudo estava feito, não tinha que fazer mais um apêndice, um anexo, alguma outra coisa. Deus, então, ele conclui a obra. Certamente ele continua a trabalhar no sétimo dia, mantendo a obra da criação, mas dando a respiração, a vida e tudo mais para os seres criados, inclusive para o homem. Mas ele já não está mais criando mais nada. Então Deus estabelece esse dia, ele santifica, ele separa esse dia para que o homem trouxesse à sua memória que o mundo não veio do nada, de uma grande explosão, mas que o mundo veio como o resultado da ação, da intervenção de um Criador e que devemos então agora cultuar, trazer à nossa memória, celebrar o Deus Criador. Então, acho que isso é muito importante, porque mais tarde vamos ver que Deus fez duas grandes obras. A obra da criação, pelo qual Deus separa esse dia para que o homem também pudesse trazer à sua memória, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, lembra, né? Trazer à memória os poderosos feitos de Deus, como Deus fez o mundo, e mais tarde Deus também vai fazer uma outra grande obra, as duas grandes obras reveladas nas Escrituras, que é a obra da redenção. E depois de ter concluído a obra da redenção, Jesus ele vai usar uma palavra análoga àquilo que Deus que ele havia terminado todas as coisas, ele concluiu toda a obra, e Deus diz então, e havendo Deus terminado toda a sua obra que fizera, descansou nesse dia, no sétimo dia. O Senhor Jesus Cristo, ele então de uma forma análoga, ele vai dizer, depois de ter feito toda a obra da expiação, com ele mesmo se oferecendo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o sumo sacerdote, e tendo oferecido um sacrifício superior, tendo concluído a obra da redenção, ele vai dizer, está consumado. Essa é a razão porque ainda nós estamos debaixo desta lei moral que nos indica que nós devemos guardar um dia em 7. A diferença do Antigo Testamento
para o Novo Testamento é que os apóstolos, inclusive, entenderam que agora deveríamos celebrar a ressurreição de Cristo, a obra da redenção, que foi culminada no dia da ressurreição, ou seja, primeiro dia da semana. Essa é a razão pela qual ainda nós estamos obrigados a essa lei moral. Todavia, algumas mudanças foram necessárias do Antigo para o Novo Testamento. Assim como a circuncisão passou a ser o batismo, o sinal externo da aliança, assim como o sacrifício do cordeiro pascal e os sacrifícios e comer ervas amargas e todo aquele ritual da Páscoa, ela é simplificada no pão e no vinho, e nós devemos participar. Assim também houve essa mudança, porque celebrava-se o Deus, a grande obra de Deus, a obra da criação, e separava esse dia, e os apóstolos entenderam e se reuniam e identificaram o primeiro dia como sendo o dia do Senhor. E por isso eles se reuniam nesse dia e separavam esse dia para cultuar a Deus. Tá? Então, vemos essa mudança do Antigo para o Novo, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas Deus, a instituição desse dia, mostrando que é uma lei perpétua e é uma lei moral, podemos ver, inclusive, na instituição do dia do descanso, ou do sábado. E lembrando também que esse dia foi estabelecido, não foi o homem que foi criado por causa do dia, mas o dia foi criado por causa do homem. Nós que temos necessidade de de comungar com Deus, adorar a Deus, nós fomos criados para isso. Então, Deus nos dá, como parte da sua providência, um dia em 7 para cultuarmos a Ele. Então, nós estamos debaixo dessa obrigação moral para cultuar, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, com um entendimento agora muito maior no Novo do que no Antigo. Celebrava-se a criação, a conclusão da obra da criação. Hoje nós celebramos a conclusão da obra da redenção. Tá? Também, uma outra providência de Deus dada ao homem foi o pacto, a instituição do pacto de obras. Deus, então, proveu, né, deu para o homem, Adão e Eva ali, representantes de toda a raça humana, um teste, né, pelo qual o homem teria vida se comesse da árvore da vida e não tivesse desobedecido. E foi a instituição de um pacto. De fato, é um pacto. O dia que você comer, você vai morrer. Haverá consequências. Eu acho que a instituição do pacto de obras aqui é que o homem teria vida, né, perfeita, um relacionamento com Deus, se ele andasse em perfeita obediência. Mas, se ele não obedecesse, haveria consequências. E isso nos ensina que nós somos seres responsáveis. Deus jamais tirou do homem a responsabilidade. Somos seres responsáveis. Uma das maiores tragédias que podemos fazer com uma pessoa é tirar a sua responsabilidade. A pessoa faz coisa errada e não responde pelos seus crimes, não responde pelos seus malfeitos, pelos seus erros. Isto não é bom. Tratar com parcialidade o ímpio, o injusto, né, o que faz o mal, o perverso, não é uma boa política, não é uma coisa boa, tá? Como se fosse coitadinho e não ser responsabilizado. Então, a instituição do pacto de obras aponta para isso. Deus nos criou como seres responsáveis, como seres que têm responsabilidade.
E também esse foi um teste que Deus colocou, o primeiro pacto, e chamado também pacto de obras, e entre esse acordo, os pactuantes do pacto das obras, era Adão, né, como cabeça e representante de toda a raça humana, e Deus. Né? Deus estabelece esse pacto com Adão, e é claro, como cabeça, e todos aqueles que seguem, procedem de Adão. E a condição era perfeita obediência à vontade revelada de Deus. Percebam, a vontade revelada de Deus não era assim uma coisa tão esdrúxula, tão cheio de leis e parágrafos e não sei o que lá. Não, olha, está aqui a árvore, não coma. Pronto. Não havia... A coisa era bem real mesmo ali, bem objetiva mesmo. E bem simples. Tá? Então, a condição era essa perfeita obediência à vontade revelada. Porque Deus revelou. Tá? Aquilo que Deus revelou. Por que é assim? Porque é assim. Há coisas que nós não discutimos. Por que não foi feito de uma forma diferente? Há coisas que nós não podemos discutir com Deus. Por que Deus faz de um jeito e não de outro? Tá? Então, a forma específica, né, assumiu essa condição no pacto de obras. Que forma, né? A questão era para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era muito bem específico. Tá? E Deus requeria, portanto, uma obediência aqui. Quando Adão e Eva pecaram, eles arrastaram toda a raça humana com eles. Eles eram representantes legais da raça humana. Então, eu gostaria de convidar alguém aí a abrir em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Uhum. Por um homem entrou o pecado no mundo. A porta, no caso aí. E não adianta dizer, mas ele nos arrastou, ele que pecou. Não, todos nós pecamos. Todos nós já nascemos agora em pecado. Todos nós nascemos com o gene, né? O nosso código genético já está ali incluído esse defeito chamado queda, pecado, rebeldia, desobediência, egoísmo, desejo de querer ser servido, de ser o maior, e por aí vai. Então, o pecado na sua multiforme manifestação já vem conosco desde o nascimento. Então, somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. E não nós somos pecadores, né? Porque pecamos. Não, nós pecamos porque somos pecadores. Faz parte da nossa natureza. Tá? E a morte aqui, devemos ver no seu sentido amplo, que envolve a morte do corpo. De fato, não haveria morte sem pecado. Não haveria morte física sem o pecado. Mas também devemos considerar que a morte espiritual é a alienação de Deus. Na verdade, a própria morte física é uma alienação. É uma alienação do mundo físico. Porque quando vai lá para o cemitério, lá fica, e os que estão vivos não podem mais comungar, ter um relacionamento com aquele que morreu. Então, na verdade, morte física é uma alienação, uma separação. E a morte espiritual também é uma alienação, é uma separação. O homem separou-se de Deus, o Criador. E vida é comunhão. Por isso que é possível ter morte no relacionamento. Né? Podemos matar alguém sem tirar a vida de alguém. Basta você dizer para o seu irmão, seu idiota, seu não sei o que lá,
alguma coisa assim, como Jesus disse, se você chamar seu irmão de tolo, você já está cometendo o pecado, a transgressão daquilo que diz a Bíblia, não matarás. Portanto, e depois, finalmente, a morte eterna. Então, aqui vai mais amplo ainda, é que a morte física, todos nós passaremos, com exceção daqueles que estiverem vivos quando Cristo vier, mas isso vai ser já praticamente a exceção. A regra é, todos nós vamos morrer. Mas não necessariamente teremos a morte eterna, porque muitos que, embora morram aqui, ressuscitarão, seus corpos serão ressuscitados, seu espírito é vivificado pela obra de Cristo. Mas existe aquele aspecto que a grande maioria também vão passar, a morte eterna, a separação, a alienação eterna de Deus. E que será lançado naquele lugar que a Bíblia chama de inferno, ou também chamado de a segunda morte. Tá? Pois bem, para concluir aqui da provisão divina, da providência, por que a doutrina, eu vou ler aqui uma pergunta, por que a doutrina do pacto de obras é tão importante para nós como cristãos? É porque ela é paralela ao modo de salvação através de Jesus Cristo. Assim como o primeiro Adão trouxe o pecado ao mundo, e isso nós concordamos, o segundo Adão trouxe-nos justiça e vida eterna. Adão foi o nosso representante no pacto de obras. Perceba, Deus não fez um pacto de obras com você e nem comigo. Por quê? Deus fez com Adão. Ele estava numa condição que ele poderia comer da árvore da vida ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. São dois caminhos. O único que estava nessa condição era Adão. Eu não estou, Deus não fez um pacto de obras comigo. Como que dizendo, Ribas, se você guardar a lei, você vai ser salvo por ela. E não fez com ninguém aqui. Perceba, nós agora já nascemos mortos. Já nascemos alienados de Deus. Já nascemos, no instante que alguém nasce fisicamente, ele já está caminhando para a morte. Que pode durar algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas ele já, inevitavelmente, ele já está caminhando para a morte. Ele vai morrer um dia. Mas Deus havia feito um pacto ali com Adão, era um pacto de obras. Beleza, percebam. Mais tarde, Deus vai fazer um novo pacto. E, novamente, Deus não vai fazer um pacto comigo nem contigo. Né? A você que está me escutando aí. Deus vai fazer um pacto com Cristo. O segundo Adão. Que não deixa de ser um pacto de obras. Percebam que dependia do cumprimento de todas as ordenanças de Deus. Cristo, ele não pecou jamais, ele jamais desobedeceu a Deus. Tudo aquilo que Deus falou, ele cumpriu cabalmente. Mas também é conhecido como o pacto agora da graça, porque nos alcança. Que Jesus, de certo modo, é um pacto de obras, porque ele teria que cumprir determinadas coisas, e inclusive morrer na cruz, fazia parte também, para que a graça de Deus fosse
possível a nós o perdão, a salvação, não agora por um pacto de obras, mas pela graça de Deus, que é conhecido então como disse o pacto da graça. Jesus, o nosso representante no pacto dessa graça. Adão estava no pacto das obras, que ele tinha que cumprir, e todo mundo seria feliz para sempre. Jesus teria que cumprir, mas agora, como nós já estamos mortos os nossos delitos e pecados, a obra de Cristo, percebam, falamos em obra, a obra de Cristo transfere ou nos concede graça, o favor imerecido para a salvação. Então nós podemos agora ser salvos mediante a obra de outrem, de Cristo. É graça porque nós agora fomos salvos, a nossa vida não depende da nossa obra, não depende nada de nós, mas nos foi concedido vida gratuitamente por meio da obra de Cristo. Então, aqueles que rejeitam a doutrina do pacto das obras, que aconteceu lá com Adão, não têm o direito de reivindicar as bênçãos do pacto da graça. Até porque ele não entendeu ainda que em Adão todos morreram. Mas em Cristo Jesus, muitos foram salvos, não todos, no sentido de universalidade. Mas os dois aqui são, na verdade, pactos paralelos. Por isso que os dois são chamados de primeiro Adão, segundo Adão. Tem um pacto de obras que foi desobedecido por Adão, e as consequências foi a morte dele e da sua descendência. E nesse pacto em que Cristo cumpre cabalmente a sua obra, é conferido graça. Então, diferencia do pacto das obras em Adão, é que agora é um pacto de graça, porque nos alcança gratuitamente. Nós não precisamos fazer algo para sermos salvos, para termos vida, para termos sermos não alienados, separados, mas para obtermos essa reconciliação com Deus, comunhão com Deus. Tudo depende da obra de Cristo. Ele morreu por nós, e todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos, serão reconciliados com Deus. Tá? Então, os dois pactos aqui são paralelos, são verdades paralelas, como nos prova lá Romanos capítulo 5. Tudo bem?